Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Olá, pessoal! Vamos então para mais um vídeo aprendendo sobre o programa SketchUp. Nós já vimos o SketchUp Online, a diferença para o SketchUp que está instalado e a diferença do SketchUp para o AutoCAD, o Revit, né? Vamos agora aprender a mexer um pouco mais com essa ferramenta. Então, voltando aqui para o site, a gente viu nas aulas anteriores, né, que o SketchUp Online é no app.sketchup.com, mas vocês podem clicar diretamente lá no Moodle também. Quando vocês entrarem, se não tiverem criado a conta de vocês, criem a conta e ao entrar, vocês vão poder abrir qualquer arquivo, né? Eu já tinha uma aqui desenhado, mas eu vou abrir com vocês um outro, fazer um novo, né? Da mesma forma como vocês estariam fazendo. Então, vou entrar aqui em modelo simples, metros, é o que a gente utiliza mais. Podemos também vir aqui direto no armazém 3D. Vou explicar para vocês o que é. Vou fazer aqui um modelo simples. Vou entrar primeiro no modelo simples, pronto. Aqui nós temos um modelo, o ambiente que nós temos aqui disponível com 3 eixos e uma figura humana. Esses 3 eixos estão com a visualização já em 3 dimensões. Ó, isso aqui eu estou mexendo com a barra de rolagem do mouse. E ele aproxima ou afasta, tá vendo? E aqui o que é que eu tenho nesse ambiente? Uma visualização com 3 eixos que estão com linha contínua e 3 eixos que estão com as linhas pontilhadas. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, né, de onde está positivo, onde está negativo, mas não vai ter grande influência no nosso desenho, tá bom? Aqui nós temos o menu esquerdo, onde tem as ferramentas de desenho, né, as principais ferramentas de desenho, também de visualização, né, de modificação do desenho, para mover, para fazer o volume, criar retângulos, etc., medir. E temos aqui do lado direito as várias ferramentas de configurações de uma forma geral, tá? Para a gente entender melhor, eu vou querer abrir um arquivo existente. Eu vou entrar aqui no armazém 3D. Então, vamos ver aqui, ó, desses vários menus, quais deles que é o armazém 3D? Instrutor, armazém 3D, é esse aqui. Armazém 3D, não sei se vocês lembram, mas o SketchUp, lá no site, ele fala que é um software que é interativo, né, colaborativo. Várias pessoas podem fazer os seus desenhos e postar esses desenhos na nuvem, né, na sua conta, e ficar disponível para diversas outras pessoas utilizarem, o que é muito interessante, né, porque aí você tem possibilidade de usar desenhos de outras pessoas, né, que elas fizeram, de fabricantes de móveis, por exemplo, e utilizar no seu projeto. Isso vai adiantar, vai dar agilidade, rapidez no projeto, é muito bom. Então, entrando aqui no 3D Warehouse, quando a gente clica, ele pergunta aqui se você quer ver mais alguma coisa sobre o SketchUp 2021, você coloca aqui não, porque a gente não vai ver isso agora, tá? E tá vendo que tem aqui diversos projetos, diversos desenhos, ó. Aqui você pode colocar na busca o que você quer buscar. Ah, eu quero materiais de construção, eu quero móveis, eu quero produtos diversos. Então, você pode colocar aqui em português ou em inglês. Eu vou colocar em português, casa. Vamos ver o que é que a gente acha aqui se a gente coloca casa. Pode colocar em inglês também, tá, gente? Ó, casa Nadir. Mesa de centro. Ó, tem vários elementos que são móveis e casas. Casa Mary. Eu posso colocar também residência? Posso. Vamos ver o que acontece se eu colocar residência. Olha, tem diversos projetos aqui disponíveis, também novamente imóveis para residências, então a gente escolhe um qualquer. Vamos escolher daquele anterior aquela casa que a gente tinha visto inicialmente, né? Casa Nadir, vamos dar uma olhada, clicar aqui. Aqui é possível você ver, tá vendo? O modelo que é uma casa, aparentemente tem um primeiro andar, né? Tem uma piscina, uma árvore, acho que é uma casa simples e boa da gente visualizar. Então vamos fazer o download. Quando a gente clica em download,
ele baixa este modelo e apresenta esse modelo para a gente bem aqui, no nosso espaço de trabalho. Tá baixando, tá, gente? Pronto, baixou. Só que ficou por cima do nosso modelo, ficou centralizado, não foi tão legal. Eu vou clicar, olha, acabei de clicar na casa. Quando eu cliquei na casa, tudo isso eu tô fazendo com a setinha, tá? Quando eu cliquei nessa residência, ó, afasto a visualização com o botão de rolagem do meu mouse, eu vou mover, usar o comando mover, eles chamam aqui de motor, para afastar um pouco aqui de onde estava o modelo, né, a figura humana, tá bom? Vou dar barra de espaço para sair do comando. Isso a gente já está aprendendo alguns comandos, então, como utilizar, tá, gente? O comando de seleção, o comando mover, já aprendemos algumas coisas, mas nossa intenção hoje é a gente ver realmente as configurações de visualização, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a tipo de câmera que a gente pode estar utilizando aqui nos nossos desenhos, tá, gente? Então, se vocês olharem aqui direitinho, esse tipo de câmera que nós estamos vendo aqui é um que a gente chama de perspectiva cônica. O que é perspectiva cônica? É como o nosso olho vê. O olho humano, ele vê tudo que está distante dele vai sendo afunilado. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui numa figura. Eu estava procurando uma figura na internet, achei, olha só, que figura interessante. O que é que a gente tem aqui? Uma rua, e essa rua, ela tem a mesma largura no início e no final. Só que aos nossos olhos parece que está afunilando, parece que ela está menor. Lá no final ela vai ficando bem pequenininha, até que some a gente não consegue ver. Só tem algum elemento ali no final, não dá nem para ver o que é de tão pequeno. Então, o que acontece? O olho humano, ele tem essa visão. Ele vai afunilando, é o que a gente chama de direcionamento para pontos de fuga. Então, aqui nós temos um ponto de fuga, né? E isso é sempre assim o que o olho humano, ele vê, tá? Vou abrir também aqui no Maps, olha. Deixa eu abrir aqui uma rua qualquer no Maps. Olha, aqui eu abri no Maps do Street View, uma rua qualquer de Palmas. Veja aqui, dependendo da posição que eu estou, ó, tá vendo? Aquele ponto que a gente chama de ponto de fuga, ele vai mudando de lugar e vai mudando um pouco a perspectiva, a nossa visão dos edifícios, dos elementos ao redor. Essa árvore aqui, ó, se eu me afasto mais, me aproximo, ela é do mesmo tamanho, mas só que parece que ela está de tamanho diferente se eu ficar muito distante dela. Se eu me aproximar, ela vai parecer ser maior, né? Nem consigo ver ela toda aqui. Então, todos esses elementos fazem parte da visão do olho humano. O olho, ele tem essa visão em perspectiva, com ponto de fuga. Deixa eu mostrar aqui o Hospital Geral de Palmas, para mostrar para vocês um edifício sendo visto de esquina, e a gente está vendo aqui, ó, a lateral do edifício, ou pode ser que seja a fachada dele, né, frontal, e a lateral do edifício aqui desse lado, ó, do lado direito e do lado esquerdo. O que é que a gente tem? O edifício, a gente não consegue ver o teto dele, tá vendo? Não conseguimos ver. Dá pra ver aqui que tem 3 telinhas, né? Mas não dá pra ver mais nada, não consigo ver por cima aqui, tá? Eu consigo visualizar aqui nesse edifício que ele tem também essa mesma perspectiva, que a gente chama de perspectiva cônica. Olha só, essas linhas aqui do edifício, elas vão, tipo, afunilando, elas vão apontando para o mesmo ponto. Se eu continuar desenhando todas essas linhas aqui, ó, e der continuidade, elas vão acabar se encontrando num ponto aqui, do lado esquerdo, e aqui também vão se encontrar em outro ponto do lado direito, dependendo de como esteja a perspectiva, né? Deixa eu botar aqui mais distante, ó. Se eu fizer aqui, ó, prolongamento dessas linhas, para vocês verem, elas vão afunilando para um único ponto. Aqui também, ó, vão afunilando para um ponto. Aqui nós temos, então, não um ponto de fuga, mas 2 pontos de fuga, né? Então, perspectiva com 2. Existe também a possibilidade de perspectiva com 3 pontos de fuga. Por exemplo, se eu olhar bem de baixo aqui esse edifício, muito assim inclinado, essas linhas aqui verticais vão parecer que estão se direcionando para um terceiro ponto, né? Então, tudo isso é uma perspectiva cônica, como o olho humano vê, tá? Não se eu medir lá o objeto, se eu chegar e medir aqui, ó, a largura dessa linha, o comprimento dessa linha daqui, vai ter a mesma medida, mas o olho humano, ele tá fazendo essas deformidades, né? A forma como o olho humano vê, ok? E já o desenho técnico, ele não representa dessa forma, né? O desenho técnico, para quem lembra aqui dos princípios gerais de representação em desenho técnico, né?
O que é que o desenho vê? Ele vê os desenhos sem essa deformação, né? As projeções, elas estão sendo aqui representadas com o tamanho real de cada um das dimensões, de cada uma das dimensões do seu objeto. E quando o desenho em perspectiva, existe a perspectiva também que ela é toda paralela, ela não é cônica como é a visão humana, né? Ela tem linhas paralelas e não linhas que vão para um ponto de fuga. A gente vai ter isso aqui no SketchUp. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. No SketchUp, a gente tem dois tipos de visualização. A visualização, vou abrir para vocês nesse menu aqui, ó, cenas. Então, nós temos aqui, ó, dois tipos de perspectiva. Ele chama de projeção paralela e perspectiva, né? Então, essa projeção paralela aqui, ou que a gente chama de perspectiva isométrica, não vai apresentar essas deformidades. Cliquei aqui para vocês, olha aqui, tá vendo, ó? Essas linhas estão completamente paralelas às outras. Se eu medir esta linha aqui, ela vai estar da mesma dimensão que esta, tá? Se eu medir essa linha aqui, vai estar da mesma dimensão que esta. Se eu usar a outra perspectiva, que é a cônica, veja como tem aquela deformação, né? Você tem aqui uma medida maior e aqui, ó, aqui você tem a medida menor, né? A mesma largura do mesmo terreno parece ser menor aqui atrás. Então, a gente vai procurar trabalhar com essa projeção paralela, tá? Para a gente não se confundir com essas deformações, ok, gente? É só por isso, tá? Não é que é proibido trabalhar com essa daqui, não. Pode trabalhar com essa também, ok? O que é que a gente vai ver aqui também? A gente vai ver aqui todas as vistas que nós temos do nosso objeto, né? Em cenas, onde a gente tinha clicado aqui, a gente tem não só a possibilidade de mudar as perspectivas cônica e paralela, a gente tem também a possibilidade de ver o nosso objeto de diversos ângulos, todas as vistas que nós temos em desenho técnico. Por exemplo, aqui nós temos a vista frontal, lateral, superior, olha, essa aqui é a vista superior da edificação, lateral direita, lateral esquerda, deixa eu só afastar aqui, porque o nosso menu acabou escondendo o nosso desenho. Lateral direita, lateral esquerda, frontal. Aqui, ó, aqui é a perspectiva frontal. Essa daqui é perspectiva, ó, perdão, gente. Essa aqui é a visão posterior e essa aqui é a vista frontal. Essa aqui é a vista lateral. De quem está olhando de fora da casa seria a vista lateral direita, e aqui é a vista lateral esquerda. E aqui é a vista superior, onde a gente vê o telhado, né? Estamos vendo aqui a piscina e outros elementos. Aqui nós temos a perspectiva sendo vista entre essas duas, né? Entre a vista posterior e uma das laterais. Aqui já é a outra, né? A posterior é a outra lateral. Aqui é a frontal com uma das laterais, e aqui é a frontal com outra lateral, né? Então, essa lateral aqui até parece ser a entrada principal da residência, né? Porque aqui tem garagem, tudo. Essa residência, ela tá virada para essa rua aqui, não essa daqui. Lembrando que todas essas vistas, essas cenas, elas estão dispostas de acordo com esses eixos. Deixa eu fechar aqui para vocês verem, ó. Então, nós temos aqui o eixo X, isso aqui é o que ele considera frontal, tá? Nós temos aqui o eixo Y, então, essa parte aqui, ó, é que ele considera posterior, tá? Essa daqui é a lateral, que estão paralelas ao eixo Y, ok? Então, a gente tem que lembrar que para o SketchUp, a residência foi desenhada dessa forma, né? Tá posicionada dessa forma. Digamos que fosse uma casa de esquina e tá entrando nesse lado de cá, então esse lado seria... Essa parte aqui seria a entrada da residência, ao que me parece, não é? Mas, quando você coloca aqui frontal, ele está lendo como essa daqui, ó, paralela à abscissa, o eixo X. Aí, se você quiser, você rotaciona sua residência para trabalhar sempre dessa mesma forma, tá? Bom, é isso que eu queria que vocês entendessem um pouco sobre os tipos de perspectiva que existe, a paralela e a cônica, tá? Entendessem um pouco mais sobre os eixos e a posição das vistas, né? Frontal, lateral, superior. No nosso SketchUp, que é muito do que nós temos aqui, da possibilidade de representação no desenho técnico, né? Que é a partir dessas vistas. Ok, gente? No próximo vídeo a gente vai ver todas as ferramentas de visualização. Até lá!